Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui conosco. Hoje estamos na nossa última lição desse trimestre, Mordomos Fiéis depois do Éden. É o nosso tema de hoje. Lembrando que já estamos aqui em mão com a próxima lição da Escola Sabatina, falando sobre as 3 mensagens angélicas e o nosso tema do pequeno grupo para o trimestre que vem, o segundo trimestre, será o grande conflito. O grande conflito. E o primeiro tema do trimestre, na próxima semana, nós iremos falar uma prévia do destino deste mundo. Uma prévia do destino deste mundo. Então, nós iremos falar sobre o grande conflito no próximo trimestre. E conto com a presença de todos vocês. Não esqueça de compartilhar, de convidar outras pessoas para estar se inscrevendo no nosso canal. Todas as pessoas que amam o pequeno grupo, mande o link do nosso canal para eles. Compartilhe o link desse vídeo com eles, para que eles possam estar assistindo e compartilhando também com seus amigos, tá bom? O texto de hoje está em Jeremias, capítulo 27, verso 5, mas antes de estudarmos, vamos fazer uma breve oração. Querido amado Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos da Tua Palavra, que o Seu Santo Espírito esteja conosco, que possamos cada dia mais compreender a Tua perfeita e boa vontade para a nossa vida, que aonde quer que andamos, aonde quer que estejamos, possa sempre buscarmos, fazermos a Tua vontade, sermos mordomos fiéis em qualquer tempo e lugar. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecendo na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Nosso texto está lá em Jeremias, capítulo 27, verso 5, que diz o seguinte: Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com meu grande poder e com meu braço estendido, e a dou a quem é reto aos meus olhos. Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a terra. Tudo que existe na terra foi feito pelo nosso Deus, tá? Eu e você fomos criados pelo nosso eterno Deus. Então, nós pertencemos a Ele, tudo que tem de fato pertence a Deus e nós somos apenas mordomo daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Na parte do quebra-gelo tem uma pergunta: se você estivesse no jardim do Éden, com Adão e Eva, lhe fosse dado também a responsabilidade de dar nomes aos animais, você mudaria o nome de alguns animais? Como se chamaria, por exemplo, o macaco, a cobra, o leão, entre outros? Para mim seria bem difícil, né? Adão era muito inteligente, muito. Adão sabia, assim, porque quando a gente vê um macaco, ele já se parece um macaco. A gente olha para uma cobra, ela parece uma cobra, um leão parece um leão. Eu, particularmente, não saberia que nome daria, por exemplo, o elefante. Como é que se chama elefante? Eu não tenho ideia de como mudaria ou se não mudaria. Eu acho que Adão foi muito bem sábio escolher o nome de cada animal, porque cada animal já se parece com o seu nome. Acho que a gente acostumou com esse nome ao longo do tempo. Para refletir, o trabalho de Adão e Eva era administrar os tesouros divinos. Eles tinham a responsabilidade de cuidar de todas as criaturas e exercer domínio sobre elas. Poderia desfrutar do lugar, embora não fosse dono de nada. Adão e Eva não eram dono de nada. Eles eram mordomos do que o Senhor lhe havia confiado. Assim como hoje, nós não somos donos de nada, nós somos apenas mordomos. Deus apenas confia em nós para administrar. No Antigo Testamento, a palavra mordomo ocorre algumas vezes, e na maioria dos casos, significa aquele que administra a casa, sendo responsável pelo funcionamento de uma residência, né? De uma residência. O mordomo tinha a responsabilidade de administrar os assuntos domésticos e os bens do seu senhor. O trabalho do mordomo era cuidar, zelar pelo aquilo que o Senhor colocava nas suas mãos, certo? Da mesma forma somos nós. Deus nos coloca algumas coisas na nossa mão, Deus nos abençoa, para que possamos administrar aquilo que Ele tem nos colocado na nossa mão. Nada que temos, de fato, somos nós, é de Deus. O mordomo se identifica com o patrão, aceita a responsabilidade de um mordomo, é dever de agir em lugar do dono da casa, fazendo com o que este faria se estivesse presidindo. Os interesses do Senhor tornam-se os seus interesses. A posição do mordomo é uma posição de dignidade, porque o patrão confia nele. Se, de alguma maneira, agir com egoísmo e reverter-se em benefício próprio, as vantagens obtidas por negociar com os bens para o seu Senhor, trairia a confiança nele depositada. Testemunho para a igreja, né? Tá escrito, volume 9, página 193. Então, se em algum momento o mordomo ele se achasse dono e começasse a agir como se aquilo dali fosse dele,
e administrasse como se ele fosse o próprio dono, trazendo um benefício para si próprio, ele estaria traindo o seu mordomo. Da mesma forma, quando nós administramos as coisas de Deus como se fosse nossa, nós estamos traindo o próprio Deus. Então precisamos ter muito cuidado com o que fazemos com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Algumas pessoas acham assim, tudo que Deus tem colocado na minha mão, então é meu. Então se eu devolvo o dízimo, então os 90% é meu, eu posso fazer o que eu quero. E não é bem assim. Tudo pertence a Deus. Você vai ter que prestar conta a Deus dos 10%, mas também dos 90%. Nós teremos que prestar conta a Deus dos 100% de fato. Diz aqui, quando aceitamos a Cristo, somos seus mordomos, chamados a administrar os recursos de Deus. E ainda mais importante, deve administrar as realidades espirituais da vida cristã, em preparação para o céu. Nós estamos nos preparando para ir para o céu. Estamos caminhando para ir para o céu. Uma das funções do dinheiro na terra, na nossa vida, é nos testar o nosso caráter. E aqui já na parte de abrindo o coração, diz assim, quando o homem e a mulher foram criados, qual foi a função dada a eles? Cultivar e guardar o jardim do Éden. Ou seja, guardar, zelar, administrar o jardim do Éden. Essa era a função de Adão e Eva. Agora, qual a relação entre o mordomo e o dono do reino? O mordomo, ele é apenas o administrador, ele cuida, mas ele não é o dono. O dono do reino é o dono, de fato. Ele pode fazer o que ele quiser com os bens que ali está. Mas já o mordomo não pode. Porque o mordomo é apenas o administrador. Ele faz as coisas, mas de conforme a vontade do dono do reino. E se você fosse chamado hoje para um acerto de conta com Deus, seria declarado fiel? Né? E essa pergunta eu faço também para você refletir, para você pensar na sua cabeça. Se você for chamado hoje para um acerto de conta com Deus, seria declarado fiel? Eu particularmente acredito que não. Porque em algumas vezes na minha vida, eu percebo que eu tenho sido infiel para com Deus. Eu tenho agido de forma egoísta, de forma que aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos, às vezes eu esqueço de que Ele é o dono. E às vezes termino fazendo coisas que não é do agrado dele. Mas eu busco todo dia ter uma vida segundo a sua vontade, para ser um dia achado fiel diante dele. Por isso peço todo dia o batismo do seu Santo Espírito, para cada dia ser alguém mais próximo dele. Última pergunta. Quais bens você considera ter recebido do Senhor? Quais bens você considera ter recebido do Senhor? Tudo que eu tenho recebido, eu recebi do Senhor. E tudo pertence a Ele. O que eu sou e o que eu tenho pertence ao Senhor. A minha vida pertence a Ele. Então, o que eu tenho que administrar não é apenas os bens que Ele tem nos colocado na minha vida, mas também a minha própria vida. Eu preciso administrar, porque também é dele. Eu preciso cuidar do meu corpo, porque também é dele. Eu preciso cuidar das minhas finanças, porque também é dele. Eu preciso cuidar da minha alimentação, porque também é dele. Tudo é dele. Tudo por ele e para ele. Devemos viver assim. Aqui, na parte trabalhando juntos assim, crie um projeto de assistência solidária para ser desenvolvido até a próxima reunião. A próxima reunião da unidade de ação. Então planeje aí com o seu pequeno grupo uma ação, uma ação solidária, um projeto de assistência social solidária, melhor dizendo, para ajudar alguém. Talvez aí no seu bairro, onde você está, talvez tenha uma pessoa grávida, né? E aí ela já está perto de ganhar o neném. E o que tal juntar o pequeno grupo e fazer um chá de fralda para ela, um chá de bebê para ela? Talvez na sua rua tenha aquela idosa ou idoso que mora sozinho. E que a casa tá cheia de mato, né? Ali, o quintal, melhor dizendo. E que a casa tá assim meio bagunçada. Que tal arrumar um pequeno grupo para limpar o quintal dela, limpar a casa, fazer uma geral lá na casa dela? Essas são apenas algumas ideias. Mas você sabe o que fazer. Então, meu irmão, faça, né? Faça o melhor. Faça porque você está fazendo para Deus, tá? Meu desejo é que Deus continue abençoando você. Que você continue sendo um mordomo fiel mesmo depois do Éden. Continue sendo um mordomo fiel ao nosso Deus. E nos preparamos cada dia para estar com Ele. Convido você nesse momento para orar ao nosso Deus.
Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de administrar aquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão, na nossa vida. Que possamos ser mordomos fiéis até o fim, para que nós possamos ter direito de entrar na cidade santa pelas portas, não por nossas próprias ações, mas pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Que o Senhor abençoe cada pessoa que tem assistido esse vídeo, cada pessoa que tem acompanhado nosso pequeno grupo aqui no YouTube. Essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos, na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado por ficar conosco até aqui. Eu espero você na próxima semana com um tema prévia do fim, né? Prévia do destino do fim, né? Rapaz, prévia do destino do fim. Vou olhar aqui, não lembro mais não. Deixa eu ver meio aqui, rapidinho. Qual é o tema? Uma prévia do destino do mundo, né? Uma prévia do destino do mundo. Então eu espero você até o próximo programa. Fique todos com Deus e muito obrigado por nos assistir.